Pampa Debates. Oferecimento GBUX, Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre, cuidar de você. Esse é o plano. E Biscoito Zezé, carinho que vem de família. Boa noite, amigos. Estamos iniciando mais um Pampa Debates. E hoje um Pampa Debates muito especial, né, Armando Burdi? Estamos recebendo aqui Sua Excelência, o nosso ministro de Estado, chefe da Casa Civil, o conterrâneo gaúcho, claro, Eliseu Padilha. Prazer tê-lo aqui, ministro. Prazer é meu, grande alegria de estar aqui com o Paulo, com o Armando e com tanta gente que acompanha todos os dias esse programa e que tem tanta informação que esse programa propicia. Estamos falando para todo o Rio Grande do Sul. Obviamente que o senhor está vivendo uma situação muito peculiar no Brasil hoje. Um impeachment de presidente, uma substituição que foi chancelada, eu acho que pela sociedade brasileira, e os desdobramentos desse impeachment vêm com a posse de Michel Temer e o senhor hoje como ministro dos ministros. Essa que é a grande verdade. Hoje, se existe uma figura importante na República, além do presidente da República, ele está aqui conosco. E temos tanto para abordar nesse aspecto, né, Armando? Ministro Eliseu Padilha, prazer em poder conversar com o senhor. Lhe perguntar inicialmente como é que o Palácio do Planalto avalia o grau de desgaste com o episódio Moreira Franco? Veja, primeiro, o episódio Moreira Franco. Moreira Franco já era de fato ministro. Ele é o coordenador da PPI do governo, do Programa de Parcerias Público-Privado, desde que ele entrou no governo. Ele já tinha essa função, que era uma função de ministro. Ele participava das reuniões de ministros de Estado como se ministro fosse. Ele viajou pelo mundo vendendo a ideia das parcerias público-privadas aqui com o Brasil, como se ministro fosse. Portanto, ele era, faticamente, ele já era ministro. Ele agora está agindo juridicamente como ministro também, por quê? Porque recebeu o título de ministro. Então, o governo age com tranquilidade, tem convicção que fez o que era correto e espera uma decisão do Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal deve ter uma decisão com alguma brevidade e aí a gente saberá já quem é que tem razão, quem não tem. Quando o Supremo Tribunal falar, nós teremos que todos os demais níveis do poder judiciário deverão observar a decisão do Supremo Tribunal Federal. Agora é uma situação complicada, porque fica o país inteiro dependendo muitas vezes de um juiz de primeiro grau. Aí os recursos podem acontecer em qualquer lugar do país. E vem uma decisão de um juiz de primeiro grau e causa todo esse complicador. Como é que o senhor avalia, o senhor como advogado, tem expertise no assunto, como é que o senhor avalia essa situação que, para quem tem a gestão do país, ela é absolutamente anômala às necessidades que tem a própria nação brasileira? O entendimento preponderante lá no Supremo Tribunal Federal, no momento, é de que as ações civis públicas podem ser propostas no primeiro nível de jurisdição, juízo de primeiro grau. Esse é o entendimento que está em vigor pelas últimas decisões do Supremo. Mas a gente sabe que existem processos, eu mesmo tenho um processo de reclamação questionando esse assunto ao tempo em que eu era ainda ministro dos transportes, lá do presidente Fernando Henrique Cardoso. E ainda não foi decidido. E pode, a qualquer momento, haver a decisão, não apenas nesse, mas em qualquer outro, confirmando a competência do Supremo Tribunal Federal, e aí todas as ações que têm foro privilegiado seriam propostas lá no Supremo, ou mantendo a decisão em que pode se propor em juízo de primeiro grau. Ele só referiu o período que foi durante 7 anos, ser ministro dos Transportes. Eu lhe pergunto, a obra de duplicação Porto Alegre-Pelotas, que está parada... A obra de duplicação Porto Alegre-Pelotas, ela terá continuidade no trecho Porto Alegre até Camaquã, que na verdade é Guaíba-Camaquã, nos lotes 1, 2 e 3, tem recursos firmes para esses, mas não tem para o demais. O demais ficará parado. Eu, pessoalmente, levei uma sugestão para que o governo avaliasse se não era o caso de nós renegociarmos a concessão que tem lá daquela parte concessionada, estender a concessão se for o caso, mas com a obrigação do concessionário construir a destas duplicações. Porque se depender do orçamento da União, nós vamos demorar muito tempo para essa duplicação e a duplicação é absolutamente indispensável. Lá se vão filas de caminhões com containers dirigindo-se ao Porto de Rio Grande. E qual a sua previsão de liberação de recursos para o trecho Guaíba-Camaquã?
Nós teremos já agora, no mês de janeiro mesmo, no mês de fevereiro mesmo e março tem liberação. É apenas do DENIT que tem que agilizar, porque tem recurso orçamentário para esses primeiros lotes. Bom, as concessões de estradas, obviamente, ela, no meu entender, tem um modelo, que é o modelo Freeway. Para nós, aqui foi espetacular. Por que não se adota o modelo Freeway para as demais rodovias do Brasil? Especialmente aqui no Rio Grande do Sul. Nós temos esse modelo de concessão que existe na BR-290, no trecho Osório até Porto Alegre, é o mesmo sistema que tem nas demais concessões que foram feitas pelo governo federal. E o que faltou nas demais? Nas demais, o que faltou? A estrada, a base, não era a mesma que tinha aqui, que a Freeway já foi projetada lá pelos militares como sendo uma estrada de pista dupla, como sendo uma estrada que tinha faixas sobrando para implementar novas faixas de pistas da rodovia. Então, o modelo de concessão é o mesmo para todo o Brasil, nas rodovias federais, né? Sim. É o mesmo para todo o Brasil. Ministro, que avaliação o senhor faz hoje sobre a situação da Petrobras? Eu lhe pergunto mais, por que os anúncios que a direção da Petrobras faz no sentido de que está baixando o preço na refinaria, esse benefício não chega ao bolso do consumidor, aquele que vai à bomba, vai ao posto de gasolina abastecer seu carro? Primeiro a Petrobras. A Petrobras em si é uma empresa em franca recuperação, praticamente dobrou o valor das suas ações no período do governo agora do presidente Michel Temer. O ministro Pedro Parente, que é o presidente da Petrobras, tem uma excepcional gestão na Petrobras. A Petrobras era a empresa mais endividada do mundo, de todas as pessoas jurídicas do mundo, a Petrobras era a mais endividada. Com o ministro Pedro Parente, esse endividamento está sendo reduzido, corrigido, e nós deveremos ter a solução com rapidez. E com relação aos anúncios de que na refinaria baixou o preço do petróleo e esse benefício não chega ao bolso do consumidor? Aí tem uma composição, porque a gasolina que chega na ponta da bomba, ela tem uma mistura de álcool. E o álcool andou subindo muito, e então nós tínhamos, a gasolina baixou, mas o álcool subiu tanto que o impacto da redução de preço na gasolina não chegou na ponta por inteiro. Às vezes chega em pedaço, e teve casos, inclusive, que a gasolina baixou e a gasolina na ponta, na bomba, inclusive subiu. Subiu por quê? Porque a variação do álcool foi tamanha que fez com que, em que pese seja 27% a participação, a composição, 27% é de álcool e 73% é de 73% é de gasolina, a variação da gasolina sendo pequena e a variação do álcool sendo muito grande, acaba ainda dando aumento de preço. Esse é que é o problema. E tem mais também. As distribuidoras, quem regula o preço, em princípio, é mercado. Não tem tabela de preço da gasolina. Não é um preço tabelado pelo governo. Chegando muitas questões relacionadas ao Banrisul aqui. O Eduardo traz uma interessante, que o governo está praticando bondades com as teles e, no entanto, o Henrique Meirelles sugere a privatização do Banrisul. Primeiro, o ministro Meirelles não sugere a privatização de nada, porque quem tem que cuidar das questões do patrimônio do Rio Grande do Sul é o governo do Rio Grande do Sul e os gaúchos. O Banco do Estado do Rio Grande do Sul não está na vista do governo federal para pedir nada do Banrisul. Primeiro, porque o governo federal não vai emprestar dinheiro para o governo do Estado do Rio Grande do Sul. Quem irá emprestar serão os agentes financeiros, serão os bancos. E o governo do Rio Grande do Sul, como eu, como tu, como o Armando, que temos que oferecer garantia para empréstimos que nós venhamos tomar, o governo do Rio Grande do Sul vai ter que oferecer garantia, mas não é para o governo federal, vai oferecer pelo sistema financeiro. A renegociação da dívida do Rio Grande do Sul já aconteceu. Nós tivemos uma renegociação no ano passado com o Rio Grande do Sul e outros estados, em que foram projetados para o final do contrato os valores do primeiro ano. Nós tivemos um ano sem nenhum pagamento e depois tudo que deixou de ser pago vai ser colocado no final. Vai haver uma prorrogação de prazo lá no final. Então a dívida já foi renegociada. A operação com o governo já aconteceu. Agora, o que o governo vai fazer, ele vai pegar e dar aval, vai ser garantidor do empréstimo que os estados vão fazer junto ao sistema financeiro. As teles, é um projeto de lei ainda. Ele, inclusive, já tinha sido no Senado dado como concluído, mas o Supremo Tribunal Federal pediu que o Senado voltasse a avaliar
se estava concluído ou não, e está nesse processo. O governo federal ainda vai analisar esse projeto na plenitude para ver o que acontece. O certo é que nós temos a preocupação de defender o interesse dos brasileiros. Como se trata de uma companhia, são as companhias telefônicas, nós queremos os melhores serviços possíveis. Ministro Padilha, o senhor acredita que a federalização da Companhia Estadual de Energia Elétrica será uma boa saída, um bom negócio para o Estado do Rio Grande do Sul e para o governo federal? Eu acho que o Estado do Rio Grande do Sul tem uma questão para resolver. Se for só para empurrar com a barriga, empurra com a barriga do jeito que está. Não precisa se desfazer de nenhum patrimônio. Agora, se for para nós ter a sustentabilidade do Estado, em que o Estado com isso vai ter que fazer algum sacrifício, aí o Estado deve avaliar isso. A sustentabilidade é zerar o déficit. E pelo todos os números que eu conheço, não se zera o déficit com o processo que está em andamento hoje. Nós vamos continuar tendo o Estado deficitário. Toda vez que se fala em reforma da Previdência Social, parece que se mexe no abelheiro. Como é que o governo está prevendo os acontecimentos, tanto no Congresso como fora do Congresso? Esse é um governo de reformas. E já fizemos até o momento, naquilo que nós temos negociado, inclusive no Congresso Nacional, mais reformas do que foram feitas no Brasil nos últimos 20 anos. Nós, em 9 meses, fizemos mais reforma que em 20 anos. E ainda vamos concluir a reforma da Previdência até junho, vamos concluir a reforma trabalhista até junho, temos a reforma política que está já na Câmara, tendo sido aprovada no Senado, possivelmente ela será também concluída até junho, e vamos já enviar ainda antes de junho também aquilo que, aspas, reforma fiscal, que será, como no dizer do presidente Michel Temer, uma simplificação do nosso sistema tributário, que ele é muito complexo. Mas observa que se faz muitas reformas. A reforma da Previdência. A reforma da Previdência é para garantir o sistema. A Previdência teve no ano passado 227 bilhões de déficit. Ora, isso é 227 bilhões de déficit. Para o nosso telespectador ter noção, no ano passado, todos os investimentos que o governo federal fez se situam em torno de 50 bilhões. Nós tivemos 227 bilhões só de déficit na Previdência. Está na cara que esse modelo não pode prosseguir assim. Nós temos que rever. O que nós temos que rever? Tem que ter idade mínima para aposentadoria, como tem no mundo inteiro, 65, Portugal é 66 anos, a Alemanha já está falando de 68 anos, nós vamos para 65 anos. Tem que ter igualdade de gênero entre homem e mulher. As mulheres vivem mais do que o homem. Então, no sistema da Previdência, tem que ter igualdade também. Então, no sistema da pensão, hoje a nossa pensão por morte, ela é dada um determinado valor, que era a base de contribuição do falecido, para a família. E divide lá na família entre os possíveis sucessores que tenham menoridade. Agora, no novo modelo, nós vamos ter 50% que deixa de herança aquele falecido e o seu cônjuge, que é o seu sucessor, recebe mais, pelo que é sucessor, 10% para cada um dos dependentes. Dependente que até 21 anos, a não ser o cônjuge. O cônjuge, por óbvio, terá mais idade que isso. E quando chega em 21 anos, perde. E o montante não volta para a família para fazer rateio. Volta para o cofre da Previdência. São 3 temas que eu dei aqui como exemplo. São coisas que são absolutamente indispensáveis e que o mundo inteiro já fez. Só o Brasil que não fez ainda. Pois é, ministro, nós sabemos que é absolutamente necessária a reforma da Previdência, particularmente aprovamos, ela é absolutamente necessária como tantas outras, né? Agora, o senhor acha que esta coragem de fazer as reformas que o Brasil precisa advém do presidente Michel Temer não ser candidato em 2018? Advém da condição de não ser candidato e, fundamentalmente, que o Brasil precisa. Essa frase foi tua. E o Brasil precisa. Nós operamos com déficit no ano passado de 175 bilhões. Fechou em 151, mas era previsto 175. Agora, no nosso déficit está previsto 139 bilhões. Isso não pode continuar. Claro. E o déficit da Previdência, que foi 227 bilhões em 2016, em 2017 ele deve chegar em 250, 260 bilhões. Ora, isso é 260 bilhões de déficit no sistema da Previdência. É óbvio que isso não pode continuar assim. Nós temos que fazer uma reversão. E não vai ter reversão. Nós vamos continuar ainda, esse déficit vai continuar crescendo um pouquinho durante 10 anos e depois ele dá uma grande pinoteada. O que eu tenho dito? É que quando chegar em 2026,
Os brasileiros devem se preparar para buscar uma nova fonte de financiamento para a Seguridade Social, especialmente para o sistema previdenciário, porque nós envelhecemos, a população envelheceu e nós não nos preocupamos em ter. Quando esse sistema foi criado, a expectativa de vida era de 57 anos, agora a expectativa de vida é 78 anos. Quando esse sistema foi criado, tinha 6 filhos por família, agora tem 1,5 filho por família. Quer dizer, na contribuição, muito pouca gente, e para ficar vivendo durante bastante tempo, muita gente. É óbvio que o sistema, o custeio dele, ele está equivocado. Vamos dar tempinho para o ministro tomar uma água e falar um pouquinho sobre o engenheiro, o momento do engenheiro. Momento do Engenheiro. Oferecimento Senge, Sindicato dos Engenheiros. Nosso maior projeto é você. Atenção, engenheiro. Você sabia que no fechamento do ano de 2016 o Senge contabilizou o ingresso de 1.800 novos sócios no quadro social? E você sabe que este número não para de crescer? É porque o Sindicato dos Engenheiros tem expertise no plano de saúde com o Senge Unimed. Tem a segurança no seu plano previdenciário com o Senge Previdência. Aí está a previdência alternativa, a privada. Tem representatividade nas negociações coletivas e estas são só algumas das vantagens ao alcance de toda a categoria e, claro, de seus dependentes. Outra vantagem significativa são os descontos nas mensalidades das principais universidades do Estado, benefício que é extensivo aos dependentes na categoria sócio-afinidade. Faça as contas e perceba a economia que isso significa no seu orçamento. Acesse o portal Senge e saiba também como aproveitar a restituição de 60% da contribuição sindical obrigatória. Outra vantagem concreta que está reservada aos associados em dia com a unidade. Se você ainda não é sócio, faça como mais de 14 mil profissionais de todo o Estado. Associe-se ao Senge e descubra todos os benefícios ao seu alcance e de sua família. Sindicato dos Engenheiros, cada vez mais, nosso maior projeto é você. Ministro Eliseu Padilha, na recente eleição do deputado Rodrigo Maia, reeleito presidente da Câmara dos Deputados, houve uma larga margem, vitória no primeiro turno, candidato do governo. Como é que o senhor avalia qual o número de votos garantidos que o governo tem para a apreciação do projeto de reforma da Previdência? A primeira observação é que tinham disputando 2 candidatos do governo. Sim. O candidato, ambos são da base de tentação do governo, ambos eram candidatos do governo. O governo não se envolveu na disputa, por quê? Porque é uma disputa na base. E aí respondo a tua pergunta. A base de tentação do governo é 88% do Congresso Nacional. 88%. 88% do Congresso Nacional. Bem acima dos 66% necessário, 67% necessários para a gente aprovar a emenda constitucional. Portanto, nós temos uma relativa tranquilidade para nós podermos trabalhar no Congresso Nacional. O senhor afirma, e não há nenhum motivo para... Ninguém duvida que este é o governo de reformas. Mas por que a reforma política saiu da pauta? A reforma política está na Câmara tramitando, não saiu da pauta não. Mas... Lá está o impedimento da eleição... de coligação na eleição proporcional, o impedimento da reeleição, para citar apenas 2, estar tramitando na Câmara e deverá ser aprovado ainda no primeiro semestre. Mas também. Não com tanto foco quanto a previdenciária e a trabalhista. Não, isso porque decorre de quê? Porque estas reformas previdenciária e trabalhista são reformas propostas pelo governo. E a reforma da política foi proposta no Congresso Nacional. O governo não tem interesse em... O governo tem interesse, sim, nesses pontos que eu referi, mas fica mais na retaguarda porque o Congresso, por si só, faz com que ela ande. Ministro, e a reforma tributária? Sabemos que o nosso sistema é um dos mais complicados, os impostos mais altos do mundo. O governo não vai botar o dedo nesse problema? O presidente Michel Temer disse que nós vamos fazer uma reforma muito mais para simplificar do que para reformar em termos reais. Nós temos que resolver a questão da guerra fiscal do ICMS, isso tem que ser resolvido, e temos que resolver pequenas correções no sistema PIS e COFINS. E com esses 3 itens, a gente faz a reforma possível e necessária. Quando o senhor fala em guerra fiscal, o senhor está falando na relação entre os estados. Mas quando é que o governo federal vai pensar nos estados no sentido de atribuir um percentual maior do bolo tributário? O senhor, o ministro Meirelles, o presidente Temer, alguma vez... Armando, tem algumas coisas que falam por si, a gente não precisa. O governo federal está, neste momento, operando com déficit de, este ano, 2017, previsto 139 bilhões. Será que ele pode abrir mão
de algum valor que ele tem? Se ele já está operando com déficit, já está faltando na conta do governo federal 139 bilhões. Se ele abrir mão de mais receitas dele para os estados, nisso eu sou muito pragmático. Não se pense que o governo federal, nesse momento, tem condições de abrir mão de receita. Ele não tem condições de abrir mão de receita nenhuma. Então, o que pode ser? Será que a sociedade está disposta a aumentar a carga tributária, mesmo que não vá nada para o governo federal, fique só para o governo estaduais e governos municipais? Será que está? A carga tributária se diz que está entre 35% e 37% do PIB. Será que há clima para se fazer algum aumento de imposto? Não, tudo bem, então vamos dar mais dinheiro para os estados e para os municípios. Mas vai custar mais 4% para os brasileiros todos. E esse dinheiro vai todo para o estado e município. Não tem nada a ver com o governo federal. Será que concorda? Mas, claro ministro, existe um endividamento das empresas que advém, obviamente, não da pilantragem de empresários, mas da dificuldade de pagamento. O governo tem mais de 1 trilhão para receber e 700 bilhões para receber das empresas que não estão sonegando, não estão conseguindo pagar. Como é que se resolve a situação? Agora tivemos aí o chamado refis, que não foi um refis, né, nos moldes que se conhecia, do presidente Temer, né, que parcelou, deu a oportunidade de parcelamento de 120 meses. Mas isso atende a demandas desse Não está atendendo e nós já temos consciência disso e a área fazendária do governo e o próprio presidente, sob a orientação do presidente, estão debruçados a gente rever este programa. Então, talvez tenha que se ter agora o relator lá no Congresso Nacional, já tem uma série de sugestões e nós vamos revisar junto com o relator o inteiro teor do programa para que ele se torne mais atrativo para as nossas empresas. Ministro, o senhor acredita que o sistema de escolha dos ministros do Supremo Tribunal Federal deva continuar como está, através de um único voto e de uma única pessoa, que é o presidente da República, ou esse método deve ser alterado? Veja, é da história do Brasil que o presidente da República faça essas indicações. Eu não vejo que tenha, neste momento, condições de ser alterado. Eu acho que o que talvez possa se trabalhar melhor é quais os pré-requisitos que a gente vai exigir para quem venha a ser ministro do Supremo Tribunal Federal. Mas o presidente Michel Temer utilizou o mesmo critério da presidente Dilma e do presidente Lula, apontando, indicando um candidato que vai ser empossado, sem dúvida, porque a sabatina no Senado nunca brecou ninguém, que é das suas relações, que é uma pessoa da sua confiança. É esse o critério que deve determinar a composição do Supremo? Eu acho que o legislador, o constituinte, lá atrás, quando colocou na Constituição esta hipótese do presidente escolher, ele quis dizer que o presidente deveria escolher pessoas que tivessem todos aqueles outros pré-requisitos, notório saber jurídico, e que esta pessoa também fosse da confiança do mandatário. Então, tem que aliar os pré-requisitos e mais a confiança do mandatário. Neste caso, é da confiança do mandatário, no caso do presidente Michel Temer, o ministro Alexandre de Moraes. Mas é uma herança do Império, porque este critério foi estabelecido na Constituição de 1891. Talvez seria o caso da gente, então, alterar a Constituição e exigir que tivesse outro tipo de aferição. Sempre foi assim, né? Nesse momento. Eu me lembro quando o Marco Aurélio Melo assumiu, que era primo do Collor de Mello, ainda coisa agravante, e assumiu e é um belo ministro, né? Não significa mas o ministro Aires de Brito era filiado ao PT, militante do PT, deixou de ser militante do PT e foi indicado. Foi um grande ministro, o ministro Aires de Brito. Agora, o ministro Dias Toffoli também era outro militante, trabalhador, foi indicado e se converteu num grande ministro. Eu não vejo problema maior nisso, não. Ministro Eliseu Padilha, que país vai emergir depois da Operação Lava Jato? Muito melhor. Eu penso que a Operação Lava Jato está prestando um grande serviço ao Brasil. Nós vamos ter práticas que se perpetuaram durante toda a vida do Estado Democrático Brasileiro e que elas foram derrogadas agora pela ação da Lava Jato. Nós temos que a gestão pública como tal e os agentes públicos como tais serão modificados a partir da Lava Jato. Traz uma grande contribuição para o Brasil. Ministro, em fevereiro de 2018, portanto daqui a um ano, já estarão esboçados, estará desenhado o quadro da sucessão presidencial. Como é que o senhor,
um homem de larga experiência, um político que conhece profundamente a Câmara, o Senado, os bastidores. Como é que o senhor vê a composição do quadro sucessório? Hoje, sim, o que eu vejo, tenho que ter absoluta sinceridade aqui comigo e com os nossos telespectadores, mas com vocês também e contigo, Armando. Hoje o quadro é para um offside, alguém que não está dentro do jogo. Nós, quando se vê pesquisa de opinião, e eu tenho, em razão da minha função, eu tenho que trabalhar bastante com isso, quando se olha a pesquisa de opinião, se vê que o crédito nos políticos de todos os partidos, aí não se salva ninguém, ele é muito diminuto, muito pequeno, e tem muito a sensação de que se quer renovação do modelo de se fazer política e renovação dos políticos. E então, diante disso, o quadro que hoje se vislumbra com mais nitidez é que poderia vir alguém que está fora, alguém que não está no processo político. Isso aí não lhe preocupa? Preocupa o avanço muito, da direita no mundo? Preocupa muito, mas são as circunstâncias. Eu não posso. O que aconteceu nos Estados Unidos foi exatamente isso que eu estou dizendo aqui agora. Veio alguém que não era de nada disso, era de fora, tomou conta do partido, tomou conta da campanha, contou um monte de coisa, se elegeu presidente. Então, lá nós estamos falando da maior democracia do mundo. Os Estados Unidos da América é a maior democracia do mundo. Portanto, eu vejo aqui no Brasil que a gente pode sim ser surpreendido por por um Trump também. É perfeitamente possível, porque se formos analisar as pesquisas de opinião, nós vamos ver que pessoas que vêm de fora, tu coloca na pesquisa um nome, pessoa que não está, observa que ela tem uma grande aceitação, maior do que os dos políticos. Esse avanço da direita, o senhor vislumbra alguma possibilidade de acontecer no Brasil? Eu acho que nós não estamos vacinados contra, não. Pelo menos, diante do que hoje se lê nas pesquisas, os políticos tradicionais, que têm partido de centro-esquerda, partido de esquerda, hoje não teria chance de chegar. E essas pessoas que estão fora do processo, mas têm uma posição mais conservadora, elas têm votação bastante significativa. Ministro, mas o que as pesquisas apontam, o surgimento de um nome que esteja fora da política para na corrida presidencial, evidencia o desgaste dos políticos tradicionais, sim. O senhor acha que há tempo para recuperar? Eu acho que o nosso governo é um governo de reformas. Na medida que a gente consiga dar ao país uma volta na economia, para que tenhamos menos desemprego, para que tenhamos melhora na situação de segurança dos nossos centros urbanos, e melhore o sistema de saúde, melhore o sistema de educação, eu acho que toda a classe política volta a ter uma valorização maior. Isso não fica só com o governo, fica com a classe política como um todo. Então eu faço política porque acredito. Eu sou ministro de Estado porque acredito que a gente tem muito a fazer pelo Brasil. E nós temos temas ainda, segurança, agora tem a questão de educação, reforma no ensino médio, né, tão necessária, né? Tem tanta coisa para acontecer, mas segurança eu acho que hoje é prioridade nacional, inclusive. A Unicred está entre as 500 maiores empresas do sul do Brasil. Este reconhecimento confirma aquilo que os associados já conhecem na prática, que é cooperar. E cooperar é o melhor caminho para as grandes realizações. Assim, a Unicred tem orgulho de dizer que o sucesso desse sistema é uma conquista de todos os seus cooperados. Unicred, mais valor para você. Segurança, ministro. Tanto se falou que segurança é uma questão dos estados e agora conseguiram federalizar a segurança. O governo federal, vendo a incapacidade dos estados para resolver essa questão de segurança de per si, resolveu se colocar à disposição dos estados. Os estados, quando sentem que tem necessidade, solicitam. Assim aconteceu lá com o Rio Grande do Norte, agora está acontecendo lá no Espírito Santo. Aqui em Porto Alegre existe um contingente da Guarda Nacional. Portanto, quando o Estado vê que tem necessidade, o governo federal tem aportado apoio, sim. Apoio em... O senhor falou em Guarda Nacional, é uma tendência em a Força Nacional de Segurança se transformar numa Guarda Nacional? A nossa Força Nacional de Segurança, ela na verdade, tem sido chamada para trabalhar como Guarda Nacional. Isso. Acaba percorrendo todo o país em defesa da ordem, né? Então, penso que esta prática, enquanto os estados continuarem com incapacidade de resolver, o governo federal não pode se omitir, tem que estar presente, como tem estado agora com o presidente Temer. Ministro, durante esta semana o senhor conversou com o presidente Macri. O senhor vê a perspectiva de que a rivalidade com a Argentina se restrinja ao futebol? Ou
essas dificuldades, eu vou citar o exemplo que o senhor conhece bem, todos conhecem bem, os calçados do Rio Grande do Sul, que são adquiridos pelos comerciantes de Buenos Aires, da Grande Buenos Aires, para a temporada de verão, que sai daqui no inverno, só chega lá no outro inverno. Dadas as dificuldades alfandegárias que a Argentina impõe, isso causa um prejuízo danado. Os deputados estaduais do Rio Grande do Sul, com muita frequência, vão lá, choram, protestam. O senhor vê alguma perspectiva desse problema que surgiu lá no governo Menem e se estendeu durante o reinado da família Kirchner? O senhor acha que esse problema pode vir a ser resolvido ou ainda existem obstáculos? E botando um penduricalho aqui na pergunta do Armando Burdi, o senhor acredita no Mercosul? Pois é, a pergunta que eu iria começar respondendo é que, na medida que Trump cria problemas com o México, cria problemas com a Europa, cria problemas com a Ásia, eu acho que abre uma oportunidade para que o Mercosul, a conjugação de Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai, mas especialmente Brasil e Argentina, você não falou na Venezuela? Deles substituírem os Estados Unidos nessas negociações. O México, por exemplo, se o México tiver realmente dificuldade nas relações com os Estados Unidos, ele deverá olhar para o irmão latino aqui, que somos nós, Brasil, e a Argentina, de forma inteligente, começa a defender a ideia do bloco Mercosul ter uma atuação conjunta. Eu acho que nós temos que dirimir com os argentinos as pequenas desavenças que nós temos, mas é grande a oportunidade internacional se nós somarmos Brasil e Argentina para uma atuação em conjunto. Ministro, o problema que o Espírito Santo está vivendo, a população atemorizada, os assassinatos, o senhor acredita que a questão se restringe aos salários? Não. Tem alguma coisa por trás? Não, o que pode ser? Não. Há uma orquestração, isso o Serviço de Segurança do Governo já detectou, pelas chamadas mídias sociais, há uma orquestração e que prega que nós tenhamos a repetição em todos os estados o que está acontecendo lá. Eu não vejo ainda apoio a estas manifestações para que se tenha o que está acontecendo lá no Espírito Santo e em outros estados da federação. Tem estados que têm uma situação bastante difícil, é o caso do Rio de Janeiro, onde está se discutindo lá a votação de reformas que são fundamentais para o Rio de Janeiro poder chegar nos agentes financeiros e poder mostrar que realmente ele vai resolver o seu problema para poder conseguir os empréstimos. E lá no Rio a situação está bastante complicada. Vamos voltar à questão, o senhor não falou na Venezuela, porque existe uma tendência de afastar definitivamente a Venezuela por razões óbvias do Mercosul? A entrada da Venezuela no Mercosul teve uma motivação muito política e, por óbvio, que essa entrada e a permanência também tem que sofrer uma análise política. Então, nós estamos cuidando de que se tenha com a Venezuela todo o respeito, tenha toda a tradição da diplomacia brasileira valha, inclusive com relação à Venezuela, mas os demais parceiros do Mercosul não veem a Venezuela com tão bons olhos, especialmente quando se pensa em que tem que agir como bloco, como tem que agir em conjunto. Existe uma chance de nós entrarmos no Transpacífico? E aproveitando a oportunidade que a China deveria entrar no lugar dos Estados Unidos? Existe sim. E uma das preocupações do presidente é exatamente ver se nós conseguimos fazer com que o Mercosul, não o Brasil isoladamente, mas o Mercosul integre sim essa aliança do Pacífico também. Ministro, como é governar o país na era da internet, que veio para o bem e veio também para o mal, porque nas redes sociais surgem as versões as mais estapafúrdias, versões fantasiosas sobre o quadro específico do que ocorre no Palácio Planalto, nos ministérios. Me dá a impressão assim que é o busca-pé estourando aqui, estourando ali. Como é que o núcleo do poder do governo lida com isso? Tem que se aprender a conviver. A informação hoje ela é horizontalizada. Todo mundo tem acesso à informação. O smartphone, o telefonezinho aqui, ele hoje põe as pessoas a falar com todo mundo fala com todo mundo e sobre tudo. E tem verdades absolutas sobre tudo. Então nós temos que aprender, é uma nova realidade. Como é que é governar? Nós temos as coisas boas, por exemplo, nós conseguimos virtualizar, ter um governo virtual, digitalizar procedimentos, digitalizar andamento de processo, simplificar consultas dentro do governo. Nós estamos num processo de implantação de um governo digital.
é uma das conquistas positivas. Agora, tem aí as redes sociais, na internet, que passa o dia inteiro, algumas pessoas, ou então alguns sites já conhecidos, passam o dia inteiro criticando o governo, falando mal do governo. Isso é da democracia e é uma das facilidades que foram criadas também pela internet. Então nós temos que ter os dois lados sempre, né? Bastou o ministro, né, que vai ser ministro, né, e era ministro até 2 dias atrás, Alexandre Moraes ir para o barco, não demorou 15 minutos, já estavam nas redes sociais. Quer dizer, hoje existe fiscal por todo o Brasil. Ele foi convidado por um senador para ir jantar na casa dele. Ele mora no barco. Ele ofereceu um jantar na casa dele. A casa dele é o barco. E o ministro Alexandre, pensando que iria parar a casa, quando foi chegando, por óbvio, não podia se negar, entrou e participou. Eu já fui convidado várias vezes para esse barco. Você não esteve no barco? Não fui, ainda não fui, não conheço o barco, mas ele é famoso, mas não conheço o barco. Ministro, o presidente Temer também não esteve no barco? Que eu saiba, não. Ministro, o reposicionamento do Brasil em relação à política externa é contrária ao que nós vimos no governo do PT. O que o senhor pode projetar? Nós temos hoje uma diplomacia despida de caráter ideológico. Nós voltamos a ser o que o Rio Branco é para o mundo e para o Brasil. A diplomacia brasileira, ela foi exemplar, ela foi muito respeitada. Nesse período dos governos anteriores, ela acabou se parcializando politicamente, ideologicamente. Isso foi ruim para o Brasil. Nós estamos recuperando, fazendo com que o Brasil consiga olhar 360 graus em termos de diplomacia. Não há restrição a ninguém, mas também não há privilégio em razão de coloração política. Virou anão diplomático, né? Isso. Eternizado aí pelo ministro das Relações Exteriores de Israel. Ministro, inflação é a grande preocupação. A inflação é das grandes notícias, das boas notícias para o nosso consumidor. O IPCA do mês passado foi 0,38. É o menor IPCA desde 1994 para o mês de janeiro. Então, nós tínhamos uma inflação prevista para 10%, 10 e alguma coisa, fechou com 5 e alguma coisa, fechou com a metade, e nós estamos caminhando em rumo descendente na inflação, quer dizer, a inflação está caindo mais, significa dizer que os juros poderão cair também bastante. O senhor acha que inflação é tudo, com essa alta taxa de desemprego que nós temos? Não é tudo. Porque ela pode ser inflação por falta de inercial, consumo. Exatamente, é uma inflação inercial. Quer dizer, se não tem consumo, a inércia ela acaba caindo. Mas não é assim que está acontecendo. Nós temos indicadores, vou citar alguns. Papelão. As fábricas de papelão estão vendendo mais papelão. Por que se vende mais papelão? Porque o comércio vendeu, o comércio voltou na indústria, comprou e precisa o papelão para enrolar as compras. Então está se vendendo mais papelão, os caminhões de carga, aumentou o número de caminhões de carga, a venda de combustível e a venda de eletricidade também aumentou. Significa que está havendo uma retomada da atividade econômica. Mas o desemprego persiste. Persiste, esse é mais duro. Sabe por quê? Quando chega na fase da crise, a primeira coisa que a gente faz corta a despesa tal, vai deixando o pessoal. Por quê? Porque o pessoal já está formado, foi um investimento que o empresário fez para formar esse trabalhador. Então ele vai segurando mais, quando ele não pode mais, ele demite. Então, na retomada, acontece o inverso. Como tem uma capacidade reprimida, em tese, tem mais capacidade de trabalho do que estava produzindo, mesmo que comece a rodar a economia, como está acontecendo nesse momento, num primeiro momento não tem uma grande demanda por emprego. Por quê? Porque havia uma ociosidade de mão de obra. Quando supre aquela ociosidade, o consumo supre ela, aí começa de novo o emprego. Então, o desemprego é o último que acontece e o emprego na retomada também é o último que acontece. Ministro, e qual a esperança que o governo tem em relação à reforma do ensino que foi aprovada agora? Muito. Talvez seja, de todas as reformas, a mais importante que o Brasil vai fazer. Armando, Paulo, não tem país desenvolvido, não existe país desenvolvido sem uma população com nível médio de conhecimento elevado. Não tem. Então, todo investimento em educação, esta reforma na educação, viabilizando ao que o ensino secundário possa ser distribuído conforme o interesse do aluno, é fundamental. Ele é que vai saber o que ele mais quer da vida. Ele é que vai saber quais as áreas que ele tem maior vocação. Então tem que esperar, nós temos que
esperar a implantação, se entregou muito mais ao aluno o seu destino, porque se criou opção, e de outra parte está se dando oportunidades para que aquelas habilidades tradicionais de cada um tenham expansão no seu processo de ensino. Temos mais de 300 WhatsApps entrando aqui, infelizmente não dá para atender todos, né? Mas é uma loucura o que vem aqui, né, ministro? Infelizmente não temos condições de atender a todos. Ministro, eu referi há pouco uma herança do Império, que é a forma de escolha dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Outra herança do Império é a burocracia, que emperra o estabelecimento de novas empresas, que dificulta a operação das empresas. O governo se preocupa disso. Chegou a ter com Hélio Beltrão um Ministério da Desburocratização. Isso é possível? A máquina permite, porque a máquina, claro, a corporação resiste. Resiste. É possível quebrar esse bloqueio? É possível, sim. O nosso Conselho Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o chamado Conselhão, ele criou um grupo de 5 grupos de trabalho do Conselho. Lá são em torno de 100 brasileiros destacados, dos mais destacados. Aqui do Rio Grande do Sul, o Gerdau, por exemplo, é um dos membros deste conselho. Ele criou um grupo para cuidar de desburocratização, que exatamente é o Ministério. Tem um outro grupo que é ambiente negocial, facilitar com que as empresas possam, então, junta desburocratização com o ambiente negocial, tu tem o cenário ideal pelo qual a gente poderia, então, tornar o governo mais ágil, mais leve e mais rápido. E isso se enquadraria dentro de um projeto maior de reforma administrativa? Sim, nós temos. Que discutiria, por exemplo, a estabilidade, a existência ou não da estabilidade? Aí já é outro problema. Então, primeiro, a questão da burocracia. Isso nós estamos tratando da digitalização do governo e da eliminação de burocracia. Isso nós estamos tratando, é um projeto coordenado por mim, na Casa Civil mesmo, e que está em já tem bom caminho andado. O Ministério da Agricultura chegou a reduzir procedimentos que eram para 120 dias, ele reduziu para 4 dias, 5 dias. Simplificação. Nós estamos discutindo uma nova lei de licenciamento ambiental com o Ministério do Meio Ambiente, também para vir nessa mesma direção. Procedimentos que demoravam lá 10 anos, 8 anos, 6 anos, para a gente ver se traz para 90 dias, no máximo 180 dias. Então, nós estamos trabalhando para desburocratizar. Isso é uma coisa. Agora, revisão do Estatuto de Servidor Público. Isso já é algo que nós temos que trabalhar. Eu penso até que deva ser trabalhado pelo Congresso Nacional, mas não é com facilidade neste momento nós não estamos tratando disso. O telespectador aqui está falando a questão da Previdência. Ele está dizendo que a Previdência... Respondo eu. Está dando os parabéns pelo programa, pela sua presença. Em 2007, o superávit na Previdência foi de 75 bilhões. Em 2014, foi de 35 bilhões. Em 2015... 20 bilhões. Não, 2015 foi deficitário de 5 bilhões. Ele está falando em 20 bilhões de litros. E ele está dizendo aqui que antes dessa reforma precisaríamos outras no Brasil. E a gente sabe que a reforma da Previdência é absolutamente necessária, ela é fundamental. Veja, eu quero cumprimentar o telespectador pelo fato dele ter tido o desprendimento de mandar para cá a sua pergunta. Eu acho que isso é importante, pessoas participarem. É o Marcos Marques de Pelotas. Mas nosso sistema previdenciário, ele apresentou no ano passado, vamos pegar 2015, um déficit de 86 bilhões de reais. O sistema urbano deu um resultado positivo de 5 bilhões, mas o rural deu um negativo de 91 bilhões. 91 menos 5, 86. 86 bilhões foi 2015. 2016, o déficit da Previdência foi 151 bilhões de reais. Agora está projetado para 2017, 151 só o regime geral da Previdência, 227 bilhões considerando a Previdência Pública e a Previdência Privada. O regime geral deu 151 e os demais, para os 227, vêm do sistema público. Então, o sistema é deficitário. Nós não temos nenhum interesse. Se tomar o INSS, para esse telespectador... O governador Jair Soares tem essa tese de que é rentável, inclusive. Se nós conseguíssemos isolar o INSS urbano só, ele é deficitário também esse ano, mas o déficit é pequeno, coisa de 20 e poucos bilhões apenas, que foi o déficit desse ano, no sistema
urbano do INSS. Mas tem que juntar a Previdência Rural, que o buraco no ano passado foi 91 bilhões. Neste ano eu não sei quanto é que vai ser, mas foi muita coisa, entende? Então, a Previdência Rural e a Previdência do Servidor Público são grandemente deficitários. Ministro, a propósito ainda da reforma da questão da dívida, a última vez que consta na história brasileira que houve uma revisão da origem da dívida, ela foi em 1932, no governo Getúlio Vargas, e o ministro era o gaúcho Oswaldo Aranha. O PT, quando estava na oposição, no governo Fernando Henrique, cobrava muito uma auditoria. Quando esteve no poder, não fez auditoria. Isso está nas contas, está nos planos. O senhor vê como necessidade de fazer uma auditoria desta dívida que hoje está... O senhor referiu numa recente palestra que a dívida total ultrapassa 3 trilhões. 4 trilhões sim, e 300 bilhões de somando reais. Estados e municípios. 4 trilhões Mas especificamente do governo federal. Esta dívida é do governo federal, 4 bilhões e 300 milhões. 4 trilhões. 4 trilhões e 300 bilhões de reais. 4,3 trilhões. Isso é dinheiro que foi tomado no mercado. Não, por que está essa dívida desse tamanho? Desde 1991 até hoje, o Brasil opera gastando mais do que 6% acima da inflação. E o PIB nosso não cresce... Acima da inflação. O PIB nosso não cresce nem quanto a inflação, pois nós gastamos 6% acima da inflação, todos esses anos aí. Então, nós tínhamos lá em 91 uma carga tributária de 24,45%. Hoje, a carga tributária é 35% a 37%. Não se sabe se é 35% ou 37%, mas vem de 1991. Lá em 91... a dívida era alguns bilhões, pequena coisa se devia em 1991. Agora se deve 4 trilhões e 300 bilhões de reais. Por que isso? Porque nós fomos inchando o Estado. Parecia que não tinha fundo, não tinha limite. Não tem fundo, não tem limite. Não se preocupe, eu mesmo aqui, conto isso aqui para o nosso telespectador saber. Eu agora recebi um governador de um outro estado, que não do nosso estado do Rio Grande do Sul, e me foi propor que houvesse uma liberação, uma ajuda para o estado e tal. Digo, olha, isso não existe mais, nós estamos operando em déficit também, o governo federal está operando em déficit, isso não pode, não existe. Daí diz ele para mim, não, sempre tem um jeitinho, o governo federal sempre tem um jeitinho. Digo, eu disse para ele, olha, o senhor vai me desculpar, mas acabou o jeitinho, chegou o dia do juízo final. Quem tem, quem não tem, não tem. Então, nós vamos operar, eu dizia isso era no ano passado, nós vamos operar com déficit de 175 bilhões. O senhor vai ter que encontrar uma forma de financiar o seu déficit. Então, este tipo de coisa, e eu fui deputado durante 20 anos. Então, lá no Congresso Nacional, quando chegava no orçamento, vamos botar mais a obra tal. Vamos botar mais tanto para tal entidade, tanto para tal entidade. Digo, tia, mas não tem receita prevista para isso. Não, aumenta aí na receita que depois a gente dá um jeito. Aí a receita fechava, receita e despesa, só que essa receita não se materializava depois. Aí como é que buscava a cobertura? Toma dinheiro no mercado. Daí por que nós chegamos a pagar 14,25%, quando no Japão o governo paga é negativo, o sujeito paga para deixar o dinheiro com o governo. Nos Estados Unidos era alguma coisa por ano, ao ano, nós pagávamos 14,25%. Por quê? Quanto maior é do descrédito, maior tem que ser a taxa de juros. Pois é, agora o Copom foi arrojado, deu uma redução boa na questão da Selic. Vamos chegar num dígito neste ano 2017. Chega no dígito ainda? Chega num dígito em 2017. Nós devemos entrar em outubro com um dígito. Aqui está a Cândida dizendo, gostei da presença do ministro no programa. Às vezes aqui no Rio Grande do Sul nos sentimos fora do Brasil, mas com ele no programa acho que estamos fazendo parte da União também. Agora o senhor é peça importante para que o Rio Grande do Sul se sinta parte da União. Nós estamos falando hoje do segundo homem dentro da hierarquia do Executivo Federal, né? Eu falei que ministros, essa é a realidade. E isso nos orgulha muito a sua presença lá, ministro. E a gente acompanha, o senhor tem ajudado muito o Rio Grande do Sul nesse aspecto. Eu não tenho medido esforços para ajudar o meu Estado. Eu faço vida pública e, como vida pública, eu sou
um sujeito que deve a vida pública aos gaúchos. Eu não teria chegado em Brasília, não teria ganho a projeção política que ganhei, não foram os votos dos gaúchos aqui que me levaram para lá. Portanto, eu, quando posso, sempre atuo para retribuir, sempre atuo para trazer para o meu Estado as melhores condições. Por exemplo, já pensou na candidatura à presidência da República? Doutor, algum momento da sua vida? Não pensei. O senhor que fala com sinceridade. Presidência é destino. Governador, por exemplo, eu já pensei em desistir. Em 2002, era a eleição para mim ser governador. Eu estava saindo do Ministério dos Transportes, obras no estado inteiro, eu vi, tanto que eu fui o deputado federal mais votado do Rio Grande do Sul na eleição de 2002. Mas era a eleição para mim ir para o governo do estado. Eu vim, comecei a estudar as finanças do estado, eu vi que operava em déficit desde 1971. Isto era 2002. Do fim de 2001, digo muito obrigado, não estou nessa, vou ser deputado federal. Foi quando foi o governador Rigoto. Ele aceitou o desafio e se fez governador. E o seu projeto político para 2018? Meu projeto político é ajudar o presidente Michel Temer a encerrar o nosso mandato, colocando o Brasil nos trilhos, e como diz o presidente Michel Temer, o meu sonho é colocar o Brasil nos trilhos e fazer com que o desenvolvimento faça esse Brasil andar. Portanto, esse é o meu sonho. Mas, por hipótese, e nós desejamos que o país se recupere, que a inflação fique estabilizada, os juros caiam, o desemprego caia, a possibilidade da candidatura à reeleição, ela é concreta, viável. Veja, eu tenho que dizer o seguinte. O presidente Michel Temer é um homem que hoje tem 76 anos. E ele quer terminar esse mandato e cuidar do filho dele, que tem 6 anos, quer cuidar, fazer coisa que ele está, diz ele está desejoso de fazer. Que para ele, depois dele cumprir o papel de ser presidente da República, resta a ele ainda gozar do amor, do carinho da família. É o que ele quer se dedicar. Eu acredito piamente no que ele está dizendo. E nós não, por isso que não há preocupação nossa com facilidade política. Nós estamos encarando as reformas que são de dificuldade política. Vamos agora ao quadro de saúde com a doutora Lídia Longinotti, da equipe do doutor Gilberto Schwartzman, nosso PhD em oncologia, titular do Clínicas, do Ernesto Ornelli, sócio fundador do Instituto Oncológico Kaplan e o mais jovem membro da Academia Brasileira de Medicina. Fale, doutora Lídia. Boa noite. Sou a doutora Lídia Longinotti, médica oncologista do Instituto de Oncologia Kaplan. E hoje vamos falar sobre as possibilidades de cura do câncer coloretal. O câncer coloretal tem cura? Para a nossa sorte, a evolução do tratamento do câncer coloretal tem sido muito rápida. Hoje, o câncer coloretal é altamente tratável e curável. Quanto mais cedo o tumor for detectado e tratado, maiores são as chances de cura. Daí a importância de realizar colonoscopia a partir dos 50 anos de idade. Com os avanços da medicina, hoje podemos tratar os pacientes de forma personalizada, analisando as alterações em cada tumor e propondo tratamentos específicos com menos efeitos adversos e resultados superiores. Procure sempre um especialista. Nós prometemos ao ministro, liberá-lo mais cedo. Ele tem outras atividades aqui. Quando vem no Rio Grande do Sul é isso, não para. Hoje o dia foi absolutamente intenso. Mas nós vamos agora ao ponto final com a nossa FG Business School e a Gimo. Ponto final. Oferecimento Produtos Gimo, qualidade comprovada. Bom, ministro, eu faço votos que o governo supere todos os obstáculos e possa atingir o objetivo da população, que é o seu bem-estar, o progresso do país, e que, dentro das divergências naturais do jogo político, encaminhe as melhores soluções. É o que nós esperamos, né? Veja, o que eu tenho que dizer? Que nós estamos fazendo tudo que é possível. Tenho certeza que um governo de reformas não é um governo simpático no começo, mas pode perfeitamente ser um governo muito simpático ao final. Quando nós vemos os resultados dessas reformas, o Brasil vai voltar a crescer, o Brasil vai voltar a produzir muitos empregos. Hoje nós temos 12 milhões de desempregados, nós temos que construir empregos, nós temos que construir seguranças para as nossas cidades, nós temos que construir novo sistema de saúde, porque este nosso sistema tem que ser renovado.
Nós temos que revitalizar o nosso sistema, renovar no sentido de renovar as práticas do nosso sistema. O SUS é um sistema excepcional. Nós vamos manter o SUS, mas com a visão do século XXI, nós podendo trabalhar perfeitamente de acordo com a metodologia que hoje se tem para governar, fundamentalmente com os meios digitais disponíveis. Ninguém precisa entrar numa fila se ele pode, de casa, ele marcar a sua consulta. Nós estamos caminhando nessa direção, fazer com que o SUS, que é um grande sistema de saúde, possa atender realmente a população. E o Ministério da Justiça? É opção pessoal do presidente da República, mas a dúvida que tem é se coloca um técnico ou um político. Eu acho que, neste momento, pesa um pouquinho mais o político que o técnico, mas já teve um momento que era um técnico que seria colocado. Mas o PSDB incomoda, hein, ministro? O PSDB gosta de ministério, eu acho que isso é muito bom, na medida que eles ajudem bastante. O PMDB não. Gosta de ministério e o PMDB também. Então não se fala. São iguais. Então está o PSDB e o PMDB vendo quem é que vai indicar o ministro da Justiça. Em que pese o ministro da Justiça ser um ministério da cota pessoal do presidente e, no mais das vezes, o presidente escolhe sem consultar ninguém. Ministro, nós sabemos do seu compromisso, então queremos lhe franquear aí os nossos microfones e câmeras para a sua manifestação. Eu tenho que final. agradecer a ti, Paulo, agradecer ao Armando pela acolhida e pela possibilidade de vir dialogar com essa multidão que todos os dias acompanha esse programa. Parabéns pelo programa, parabéns aos ouvintes por terem deixado a sincronia com o canal. Nós estamos aqui, eu sei que estamos falando para todo mundo, porque hoje com a internet se fala para o mundo inteiro, mas se fala para o Rio Grande do Sul inteiro com as retransmissoras da Rede Pampa. São 106 retransmissoras e 4 geradoras. Pronto. Então, estou falando para todo o estado do Rio Grande do Sul, quero levar aos gaúchos o meu abraço e sempre o meu reconhecimento da vida pública que eu tive, que eu faço, que estou fazendo hoje, eu devo a vocês. Vocês que eu digo, o povo do Rio Grande do Sul, aos gaúchos. E para encerrar com chave de ouro, tem várias questões relacionadas à Ponte do Guaíba. Ponte do Guaíba, essa eu respondo ainda, e depois me vou embora. Isso. Mas a Ponte do Guaíba tem dotação específica para o ano que vem, dotação forte, e nós devemos terminar a ponte em 2018. Tem dotação para este ano, 2017, dotação forte, a obra está em pleno andamento. Sim, porque ali são pré-moldados. Então, os pré-moldados são construídos fora do lugar. Eles vêm quando tem que ser montado. Então, ali são pré-moldados, a obra continua com a velocidade que tinha que continuar, tem uma grande dotação para 2017 e ela será concluída em 2018. A bancada do Rio Grande do Sul, e aí o meu reconhecimento, o meu abraço, minha parabenização à bancada do Rio Grande do Sul, definiu como prioridade 1. O Armando perguntou, mas por que não termina a Porto Alegre-Pelotas? Porque o dinheiro maior vai ser concentrado agora para a conclusão da ponte. Fazer o jogrão agora de encerramento, começando por ti, O nosso jogrão de encerramento começa por ti, agradecimento ao ministro. Aí. Muito obrigado, ministro. Prazer sempre conversar com o senhor, com a sua lucidez, com o seu desempenho, que eu converso muito com os deputados federais, com prefeitos. Eu sei que o seu gabinete se tornou o consulado do Rio Grande do Sul em Brasília. Espero que continue assim, na busca das melhores soluções para o interesse do Rio Grande do Sul. E temos um encontro muito próximo agora, dia 5 de março, lá em Carazinho, em Não Me Toque, com a Expo Direto, Troféu Brasil Expo Direto. O senhor estará conosco lá, se Deus quiser, e obviamente teremos a oportunidade de confraternizar mais de perto lá, com referência ao nosso ministro gaúcho, Eliseu Padilha. Muito obrigado pela sua presença aqui, pelo seu carinho de estar conosco e com nossos telespectadores. Obrigado eu. Vem aí o Jornal da Pampa, o comando dela, da Vera Armando. Pampa Debates. Oferecimento GBUX, Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre, cuidar de você. Esse é o plano. E Biscoito Zezé, carinho que vem de família.